Olá, meu nome é Cristiano Amorim e o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência ao longo de 12 anos trabalhando com o desenvolvimento de pessoas é o líder do futuro e o seu maior desafio, que é o quê? O líder do futuro, o maior desafio dele é compreender a natureza humana, algo que cada vez mais a gente vai percebendo que é desafiador por causa das mudanças que a gente tem percebido e a velocidade dessas mudanças, inclusive na sociedade como um todo, não só dentro de um contexto organizacional. Se a gente for começar então a apresentação, eu gostaria aqui, antes de mais nada, de falar um pouco mais de mim, para vocês saberem com quem vocês estão falando, né, quem vocês vão, na verdade, vão ouvir. E antes de mais nada, eu me considero uma pessoa muito espiritualizada, sou cristão, me considero pai, porque como pai, eu acho que eu digo que foi uma vocação que eu tenho desde muito cedo. Sempre aqueles meus amigos um pouco mais novos, eu de alguma forma exerci essa relação um pouco mais paternal, tem essa característica muito forte em mim. Me considero esposa, acredito muito na instituição família e muito amigo, porque desde muito cedo eu tenho assim uma grande motivação em estar com pessoas, né? Eu gosto de me relacionar bem com pessoas, eu sou um sujeito de fato interessado no ser humano. Isso até inclusive me ajudou muito e me levou para a escolha de carreira que eu fiz. Me considero uma pessoa criativa, não me considerava quando eu era adolescente, e ao longo da minha carreira as pessoas foram me convencendo que eu era criativo. Hoje, inclusive, na Felipelli, eu atuo na área de desenvolvimento de pessoas, desenhando programas de desenvolvimento, não só realizando as entregas. Então esse contato com conceitos e criar e tentar transmitir conhecimento, para mim, é um processo também de criação. Me considero um sonhador, que eu acho que é o que me mantém inspirado a acreditar sempre que eu ainda tenho sonhos para realizar. E, como profissão, eu poderia me definir como um consultor de gente, né? Eu gosto de gente, então acho que a palavra gente deixa isso muito claro para mim. Qual é o maior desafio do líder do futuro? Eu disse aqui que é conhecer a natureza humana. Mas é fundamental que a gente tenha uma definição muito clara do que é ser líder, para que a gente consiga, de alguma forma, alinhar o nosso entendimento e a nossa discussão. Ajudar os liderados a encontrarem um propósito comum em relação àquilo que eles fazem. Esse é o grande papel do líder. E eu acho que logo de cara você já deve ter percebido que não deve ser tarefa fácil. Porque muitas vezes a gente não consegue nem ter a clareza daquilo que para nós é motivador, é inspirador e serve como propósito, ainda mais ajudar as pessoas a encontrarem isso. Uma outra coisa importante que vai nos ajudar aqui nesse processo de entender a natureza humana é entender um pouquinho que todo ser humano ele busca a felicidade. E quando eu digo que todo ser humano busca a felicidade, essa talvez seja as coisas mais essenciais que a gente tem que entender sobre a natureza humana. O que a gente tem que diferenciar aqui, e ao longo aqui da nossa conversa, dessa explanação, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos da neurociência e da psicologia que de alguma forma vão nos ajudar a entender que buscar ser feliz é inerente ao ser humano, mas a forma como nós buscamos isso pode ser determinante para a pessoa de fato conseguir ser feliz ou não. E é aí que está digamos assim, o grande X da questão. Por onde começar? E aí eu já dou a dica para vocês. Por onde eu começo qualquer processo de desenvolvimento? Se eu quero trabalhar o desenvolvimento da minha liderança, como um profissional de RH, como gestor, ou como líder formando outros líderes, independente de qualquer forma, eu tenho que começar trabalhando o meu autoconhecimento. Porque tudo aquilo que a gente de alguma forma compreende de si mesmo, reflete, a gente tem melhores condições de passar esse conhecimento para o outro, porque a gente vivenciou. E quando a gente vivencia, a nossa crença fica mais forte. A gente passa a maior credibilidade. Tá? Começando aqui, falando do tema aqui, o que é ser um líder, né? Por que eu escolhi aí essa definição simples? Porque eu usei como inspiração Nelson Mandela. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Na década de 80, Hersey e Blanchard, eles trabalharam um conceito de liderança em que eles fizeram esse gráfico que representa o quê? Que na medida em que hierarquicamente eu vou subindo na carreira, eu vou diminuindo a importância do que nós chamamos de competências técnicas e gradativamente o aumento do que nós chamamos de competências conceituais, que vai dar a visão de entender o negócio como um todo, vai ser uma visão mais abrangente do negócio. Mas, por outro lado, eles concluíram e perceberam que independente do nível hierárquico que eu me encontro na organização, da complexidade do trabalho que eu realizo, a qualidade das minhas competências relacionais são determinantes para o meu sucesso e o meu insucesso. Tá? Então, fechando aqui,
o Hersey e Blanchard já focavam fortemente o desenvolvimento de competências ligadas a relacionamento e a qualidade do relacionamento. Se a gente trouxer para a linguagem cada vez mais atual, a inteligência emocional ela vem trazendo informações importantes, nos ajudando a entender a importância que nós temos, que o tema tem, para que a gente consiga de fato conseguir sucesso. Não basta só gerenciar nossas emoções, mas também a gente precisa entender o quê? O impacto que a gente causa no outro e o impacto que o mundo causa na gente. De uma forma bem resumida seria isso. Então a inteligência emocional é compreender como as nossas emoções de alguma forma influenciam o nosso comportamento, nossas escolhas e entender quais são as consequências que podem ser geradas a partir de tudo isso. Tá? O líder que eu havia mencionado é o Nelson Mandela. E por que eu escolhi o Nelson Mandela? Porque ele para mim é o maior exemplo de alguém que conseguiu influenciar o comportamento e as ações das pessoas, mobilizando-as em prol de uma causa que de alguma forma fez sentido para elas, ou porque ele as fez perceber isso, ou porque de alguma forma eles a influenciou a buscarem essa satisfação.